Agora, em um novo dia, leitura diária. Muito bem, voltamos então com a sua programação Novo Dia, aqui pela sua rádio Ondas de Paz, Renascer HD, a sua melhor rádio do Brasil, e a partir de agora tá na hora do nosso quadro Leitura Diária. São agora 8 horas e 25 minutos para você em toda a ilha de São Luís, em todo o Brasil, em todo o planeta, você que acompanha a nossa programação. Tá na hora de abrirmos o nosso coração para uma boa palavra de Deus no nosso quadro Leitura Diária. Hoje, o nosso Leitura Diária, Atos dos Apóstolos, o capítulo é o 17, é o nosso Leitura Diária. E para você que acaba de chegar aqui na nossa programação e não acompanhou o capítulo de ontem, no capítulo 16, você pode acompanhar, sabe aonde? Lá no nosso canal do YouTube. É isso mesmo, acesse no YouTube Sistema Renascer HD e você pode acompanhar todo o resumo do capítulo de ontem, do capítulo 16, é o nosso Leitura Diária lá também no nosso YouTube. Você pode acompanhar também lá todas as programações, né, de todos os locutores aqui, do pastor Samuel Gomes, do Bispo Jonas, do Bispo Jonas também, os meninos do esporte. Lá tem tudo que você precisa lá no nosso YouTube. Então, passe lá, faça uma visita no nosso canal no YouTube e acompanhe também todos os quadros da programação aqui na nossa rádio, tá certo? Então, fazendo aqui uma rápida reflexão do capítulo de ontem. Ontem nós vimos no capítulo 16, no nosso Leitura Diária, mais um integrante, né, nessa nova jornada agora nas viagens missionárias, né? Paulo, depois da divisão de Paulo e Barnabé foi para um lado e Paulo foi para outro. Paulo e Silas foram para um lado e João e Barnabé foram para o outro. Então o evangelho agora, que era uma equipe, agora se dividiu em duas. E aí, dando continuidade nessa viagem, né, de Paulo e Silas, Paulo é direcionado para uma cidade de Derbe, né? E lá ele encontra com Timóteo. Timóteo é mais um integrante nessa equipe, a equipe de Deus, né? A equipe maravilhosa de Deus. Paulo, Silas e Timóteo. Então, mais um integrante participando dessa equipe maravilhosa de Deus na propagação do evangelho. Então Timóteo é integrado nessa equipe. No capítulo de ontem nós vimos, então, depois da integração de Timóteo, nós vimos que Paulo é direcionado para a cidade de Macedônia através de uma visão. Paulo estava dormindo, uma visão ele teve de um certo homem na Macedônia, chamando ele que ele precisava da mensagem, e Paulo entendeu na hora que era um chamado de Deus para que eles pudessem ir para a Macedônia. Uma vez que eles estavam com a intenção de voltar para todas as igrejas onde Paulo já tinha passado pregando o evangelho, para fortalecer os irmãos, ele decidiu voltar, e foi isso que causou essa divisão do evangelho. E nesse propósito de voltar para as cidades, Paulo tem essa visão em sonhos de um homem, para que ele possa ir para Macedônia. Então ele chegando na cidade de Macedônia, a intenção primeiro foi chegar na cidade de Galácia, né? Ele chegando lá, Paulo e seus companheiros viajaram por toda a região da Frígia e da Galácia. Então, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pegar a palavra na província da Ásia, foi lá que o Espírito Santo disse: não é para cá que vocês vão não, meus queridos, vocês vão para a Macedônia, é lá que vocês vão pregar o meu evangelho. Então, chegando lá na Macedônia, Colônia, com a Roma, né, é a principal cidade daquele distrito. Ali ficaram vários dias na cidade de Filipo, né? Então, chegando ali naquela cidade, acontece um momento em que Paulo sai pela cidade em busca de um local para orar. Ele se encontra com uma mulher chamada Lida na cidade de Filipos, e lá ele se reúne nessa praça, né, nessa praia, junto com as irmãs lá, prega o evangelho para elas, e naquele momento ela e toda a sua casa é alcançada. E aí o que acontece depois é a prisão de Paulo e Silas. Chegando depois desse momento na casa dessa moça chamada Lida, né? Certo dia, indo eles para o lugar da oração, encontraram uma escrava com o espírito pelo qual
predizia o futuro. Essa mulher era dominada por esse espírito de profecia, né? Profecia essa do futuro. Essa mulher sabia tudo do futuro e todas as vezes elas seguiam Paulo e Silas dizendo: esses homens são homens de Deus e pregam a mensagem e anunciam o caminho da salvação. Rapaz, essa mulher perseguiu tanto eles que Paulo ficou por aqui com essa mulher e disse na mesma hora para ela: espírito, sai do corpo dessa mulher. O espírito de adivinhação, de previsão do futuro saiu e os donos daquela mulher, né, os senhores daquela mulher, tinham ela como uma fonte de renda, uma fonte de lucro, saindo como se diz, a galinha dos ovos de ouro, né? Saindo ali a fonte de renda, aqueles caras ficaram mais por aqui ainda com eles, com Paulo e Silas. Arrastaram aqueles homens, rapaz, para o centro da cidade, açoitaram eles e mandaram eles para a prisão. E lá foi o que aconteceu. O terremoto aconteceu, Paulo e Silas louvando e adorando ali na madrugada, e aí o terremoto aconteceu, as portas das cadeias se abriram, as algemas se quebraram, e ali o carcereiro ficou apavorado, queria se matar, e Paulo diz: não, meu irmão, não se mata não precisa se matar não. E aí o carcereiro viu aquela situação e ele diz: como é que eu faço para que eu possa ser salvo? E aí Paulo diz: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e sua casa. Essa frase é clássica, não é verdade? Então ali o carcereiro foi salvo, foi alcançado pelo evangelho. Depois dali eles foram para a casa do carcereiro, a família do carcereiro também foi alcançada, e saindo dali eles voltaram para a casa de Lida, né? Ficaram com elas ali um certo tempo, depois explicaram para elas tudo o que tinha acontecido, né, na prisão. Então de lá, Paulo e Silas, da casa de Lida, eles se direcionaram então para uma outra jornada. Ficaram ali com os irmãos e então partiram dali para uma outra jornada. Jornada essa que nós iremos acompanhar agora no capítulo 17, para onde foi que Paulo e Silas foram. Amém, queridos? Então, a partir de agora, você que nos acompanha em todo o Brasil, abra o seu coração, abra a sua mente para receber a palavra de Deus, porque esse é o nosso quadro Leitura Diária. Agora, em um novo dia, leitura diária. E no nosso quadro Leitura Diária dessa quarta-feira, hoje, dia 17 de abril, o texto bíblico é baseado em Tessalônica, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, Paulo em Tessalônica. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga por 3 sábados discutir com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres da alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jasson em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jasson e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo agora chegaram aqui, e Jasson os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados.
Então receberam a Jasson e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus e também um bom número de mulheres gregas de elevada posição e não poucos homens gregos. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo os levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se ajuntassem a ele tão logo fosse possível. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia nas sinagogas com os judeus e com gregos, tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos. Nós
nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito, nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damares, e outros com eles. Louvado seja o nome do Senhor. Então, olha só, a gente percebe no capítulo de hoje, a gente vê que no início da leitura, louvado seja Deus, no início do capítulo de hoje, a gente tem essa percepção que agora Paulo chega na cidade de Tessalônica. E chegando lá, Paulo provavelmente, como de costume, procurou se direcionar às sinagogas judaicas para pregar a palavra de Deus. Era costume de Paulo, todas as cidades que ele chegava, a primeira coisa que ele fazia era se direcionar às sinagogas. Assim a gente tem acompanhado em toda a trajetória de Paulo, ele sempre buscando as sinagogas, procurando as sinagogas judaicas para pregar a palavra de Deus. O que houve não foi o incomum, como todos nos capítulos anteriores, a gente vê isso e isso se torna uma repetição, né? Parece que em todas as cidades a mesma coisa acontecia. O que houve ali é que ele começou a testemunhar acerca de Jesus e, em consequência da manifestação do poder do Espírito Santo na vida de Paulo, aonde este homem chegava, ele abria a sua boca para falar de Deus. A própria Bíblia, ela é bem clara quando ela diz que todos, a maioria se convertiam, muitos se converteram, muitos creram e começaram a seguir exatamente aquilo que Paulo dizia, que Paulo pregava no meio das sinagogas. Então, o poder do Espírito Santo que estava sobre ele, alguns que estavam ali para ouvir a mensagem pregada por Paulo, muitos creram, sendo eles judeus e gregos. E os judeus que não creram, com inveja de Paulo, organizaram um motim contra os cristãos, como nós acompanhamos na leitura de hoje. Então eles invadiram a casa de um certo homem chamado Jasson. Esse homem recebeu Paulo e Silas em sua residência. Então esses, vamos chamar de vândalos, né? Esses judeus que criaram esse motim invadiram a casa desse homem, procurando por Paulo e Silas para retirar eles do meio e levarem para o meio das autoridades da região de Tessalônica. Então, não encontrando Paulo e Silas, eles, para não dar viagem perdida, né, vamos se dizer assim, já que a gente não encontrou Paulo e Silas, então tu que recebeu, tu é que vai pagar por eles lá agora. Então levaram Jasson, que os tinha acolhido, levaram este homem preso. Os cristãos da cidade de Bereia, ao ouvirem a mensagem do Evangelho de Jesus e a revelação de que ele era o Messias, conferiram atentamente
as profecias, para ver as palavras anunciadas se estavam realmente de acordo com a revelação de Deus. Então, depois desse cenário, desses homens procurando, dos judeus que não creram na palavra de Deus, procurando Paulo e Silas, imediatamente, depois desse acontecido, eles mandaram Paulo e Silas para a cidade de Bereia. Eu acredito, assim, lendo essa palavra de forma rápida, né? De forma, assim, rapaz, sai fora que os homens estão tão doidos atrás de ti aí. Então, vai para a cidade de Bereia. E chegando nessa cidade chamada Bereia, Paulo percebe, na verdade, Lucas, né, que é o escritor do livro de Atos, ele que escreveu essa passagem, então ele percebe aqui na sua inscrição, a gente consegue perceber que os cristãos da cidade de Bereia foram bem mais prudentes, vamos se dizer assim. Eles tinham uma total atenção e um desejo, né, de conhecer para saber se realmente aquilo que Paulo estava falando era verdadeiro. Como o texto bíblico diz, os cristãos da cidade de Bereia, depois de ouvirem a mensagem pregada, a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus pregada por Paulo, então eles foram examinar, eles foram conferir nas Escrituras atentamente para saber se as palavras que estavam sendo anunciadas estavam realmente de acordo com a revelação de Deus. E isso fez com que os apóstolos a considerassem uma igreja nobre, como diz o texto bíblico. E dessa forma, muitos deles creram, tanto os judeus como gregos, acompanhando Paulo explicando e eles acompanhando ali no texto bíblico. Realmente é exatamente isso que eles estão pregando, é exatamente isso que diz aqui as Escrituras. Então, eles foram classificados como uma igreja nobre, uma igreja prudente, uma igreja baseada realmente na palavra de Deus. Então os bereanos nos ensinam aqui nessa passagem que, com muito respeito e amor à palavra de Deus, perceba que eles tinham essa prudência, esse desejo de conhecer exatamente as Escrituras. E isso é um reconhecimento, isso nos traz um ensinamento e a importância de nós termos essa palavra de Deus em nossas vidas. Mesmo ouvindo Paulo e Silas nas sinagogas, dois homens de Deus, profundos e respeitados por todos, eles não abriram mão de ter a certeza de que suas palavras eram um reflexo do que estava sendo escrito. Aqui eu quero enfatizar, em todo esse capítulo, eu quero enfatizar essa passagem, essa parte da palavra de Deus, para que a gente não venha cair no engano, queridos. Para que a gente não venha cair na mentira. Muitas pessoas por aí afora podem dizer o que quiserem, podem estar pregando aquilo que o texto bíblico não está deixando claro para nós. Então, antes de concordarmos com alguém, antes de sairmos por aí dizendo que fulano de tal é isso, fulano de tal é isso, por nome, por ser famoso, por ser isso, por ser aquilo, vamos examinar a palavra de Deus. Aqui nós percebemos o exemplo dos bereanos. Paulo e Silas, homens conhecidos de forma nacional. O nome daqueles homens estavam espalhados por toda a região. Mas mesmo assim os bereanos não abriram mão de ver nas Escrituras o que eles pregavam, se realmente era aquilo. Então muitos de nós, queridos, dependendo de quem esteja pregando a palavra, fazemos logo as nossas concessões no ensino. Concordamos, aplaudimos, fazemos sinais com a cabeça de que sim, é isso mesmo, sem antes analisarmos o texto bíblico. Então, antes de termos concordância, antes de sairmos por aí aplaudindo ou concordando com tudo que se é falado, vamos aprender
com os bereanos. Vamos examinar claramente, vamos pedir para Deus clareza. Pai, abra, Senhor, a nossa mente para que a gente possa entender exatamente o que as Escrituras querem nos passar, aplicando tudo aquilo que o Senhor nos ensina através da sua palavra. Pai, faz com que a tua palavra seja clara ao meu entendimento, porque nós seres humanos, nós não temos nenhuma capacidade de compreender a palavra de Deus, mas se o Espírito Santo de Deus nos ajudar, nos capacitar, abrir a nossa mente, a nossa visão e o nosso entendimento, esse texto bíblico ele passa a ser claramente em nossas vidas. Então esse é o exemplo dos bereanos para nós. Esse é a enfatização do capítulo de hoje. Aprender conforme a palavra de Deus. Antes de sairmos concordando e sairmos dizendo que fulano de tal falou isso e é nisso que eu creio agora, não, você precisa crer na palavra de Deus. Fulano de tal falou, corra na Bíblia, veja se está de acordo com o que o texto bíblico diz. Se está de acordo, então pode fazer o sinalzinho de ok, pode aplaudir, porque essa é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando chegou ao berço da civilização em Atenas, Paulo ficou muito triste. Paulo foi direcionado para Atenas, sabendo que os mesmos judeus que estavam perseguindo Paulo naquele momento, lá em Tessalônica, ficaram sabendo que ele tinha chegado lá em Bereia, e aí se direcionaram para perseguir Paulo lá em Bereia também. E aí Paulo, percebendo isso, os irmãos percebendo, mandaram eles direto para Atenas. Olha, você vai para Atenas, mas Timóteo e Silas vão ficar aqui. E aí, desejando aguardar eles em outro momento lá na frente, ele chega até Atenas e percebe a idolatria daquela cidade. Passando pelas sinagogas, anunciando a mensagem do nosso Senhor Jesus, ele percebe a idolatria daquela cidade. E isso fez com que Paulo fosse às sinagogas e anunciasse a Jesus. Jesus, tanto aos gregos como aos gentios. E não aquela idolatria toda na cidade de Atenas. Eles ficaram impressionados com Paulo de tal modo que convidaram ele para participar da maior reunião daquela cidade, a reunião chamada Areópago. Lá era o centro de toda a reunião principal na cidade de Atenas. As pessoas, vamos dizer assim, vamos caracterizar aqui uma pessoa de bom conhecimento, né? Pessoas importantes se reuniam ali naquele Areópago. O mais importante centro de toda a discussão de Atenas, era lá que eles se reuniam. E no Areópago, Paulo vê um número extenso de altares, e um deles estava escrito Deus desconhecido. Pegando esse gancho dessa mensagem, Paulo começa a pregar mais uma vez, e ele começou a anunciar ao Deus Pai de Jesus, o Criador de todas as coisas. A gente percebe como que é fascinante a simplicidade de Paulo perceber, de ter essa percepção, em alguns pontos, ele chamar a pregação para o Evangelho de Deus. A sua criatividade era uma forma que ele utilizava todos os elementos que estavam ao seu alcance para comunicar as profundas veredas da parte de Deus. Quando entrou no tema ressurreição de Jesus, os gregos pediram tempo, disseram que sobre esse assunto gostariam de ouvir depois, não naquele momento. Então, ao final, algumas pessoas importantes, né, daquele momento, naquele Areópago, creram na mensagem e seguiram a Paulo naquele momento. Então, no capítulo de hoje, a gente enfatiza esses dois pontos. A gente enfatiza e toma como exemplo os bereanos,
por serem considerados, louvado seja Deus, uma igreja nobre e prudente na palavra de Deus, buscar na palavra de Deus. Assim nós devemos ser, queridos. E tomamos também esse ensinamento de Paulo, essa capacidade, essa percepção que ele tinha de pegar certos trechos ao seu redor. Ele percebia a sua percepção era tão grande que ele pegava, vamos dizer assim, no ar, algumas coisas para pregar a mensagem de Deus. E assim eu peço a Deus, nesse momento, para você que nos acompanha, que nós possamos ser exatamente assim, sermos prudentes na palavra de Deus, não saímos por aí aplaudindo qualquer pessoa que sai por aí dizendo aquilo que muitas das vezes não condiz com o texto bíblico. Então, antes de aplaudir, vamos buscar na palavra de Deus. Concordou com a palavra de Deus? Pregador pregou, concordou com a palavra de Deus? Pode aplaudir, porque essa é a palavra de Deus. Mas se não concordou, concorde então com a palavra de Deus. É o que os bereanos nos ensinam. E Paulo nos ensina nesse capítulo, no finalzinho, na cidade de Atena. Vendo muita idolatria, ele não se controlou. Ele disse: aqui tem muita idolatria, eu não concordo com isso, e pregou o evangelho. E vendo essa mensagem ao Deus desconhecido, ele pega esse gancho e começa a falar de Deus. Deus que é o criador de todas as coisas, Deus que dá a vida, Deus que tira, Deus que criou todo. Deus, ele é um Deus que não é adorado em templo, ele não habita em templos criados por mãos humanas, mas ele habita em nossos corações. Deus, ele não é para que a gente não venha adorar Deus realizado por mãos humanas, feito por mãos humanas de prata, de ouro, de pedra. Isso é idolatria. Existe somente um Deus, é mandamento. Existe somente um Deus, e esse é o nosso Deus vivo, dono de todas as coisas, criador de todo esse universo. É esse Deus que eu e você servimos, louvado seja Deus. Amém, queridos? Fiquem todos com essa palavra em nossos corações. Esse foi o nosso quadro.